Olá pessoal, meu nome é Thiago e eu estou aqui para a gente dar sequência à resolução da prova do Chacal, língua portuguesa. Vamos lá para essa questão, que diz o seguinte: nas passagens, fazia mais de um ano que falava nisso, então está lá o verbo falava, nisso ao marido, né, o terceiro parágrafo, e depois estremeceu lembrando-se da seca. Os verbos em destaque falava e estremeceu diferenciam-se porque o primeiro expressa, né, então olha lá, o primeiro expressa o quê? A ação contínua. Ação contínua? Ação contínua no passado? Ação concluída no passado? Ação concluída? Então vamos pensar o seguinte, fazia mais de um ano que falava nisso. Então presta atenção, é importante a gente entender que isso aqui é uma questão de interpretação de texto, mas também de gramática, né? Se a gente pensar em gramática, a gente está falando aqui do aspecto, da parte aspectual do verbo. É o aspecto perfectivo ou imperfectivo. Então, quando que é um verbo com aspecto imperfectivo? É aquele que não conclui, né? Então, quando eu falo assim para você, no caso que está aí, né? Que é o imperfectivo. Um ano que falava nisso. Então, quando você fala assim, né? Fazia mais de um ano que falava nisso, percebe que você não concluiu, não deixou de falar, não concluiu a ação. É como se eu falasse assim, eu estudava muito no colegial. A ideia de estudar muito, esse verbo, você percebe que ele não está concluído, né? Eu estudava. Então, assim, o verbo nas alternativas que eu tenho aí, se eu for olhar, ação contínua, né? Ação concluída, eu tiro de cara ação concluída, que é a alternativa D, ação concluída, que é a alternativa D, né? E tenho a ação contínua, porque é uma ideia que é continuada. Agora, assim, percebam que eu tenho uma ação continuada no passado, né? Porque ele está falando, fazia mais de um ano que falava nisso. Vamos ver o segundo verbo aí. Estremeceu lembrando-se da seca. Aí, por outro lado, né, quando eu falo estremeceu, pensando na seca, né, quando a pessoa lembra da seca, ela estremece, esse é um verbo que indica, é um verbo que tem um efeito pontual, concluído. Quando a pessoa estremeceu, quando eu falo assim, ela estremeceu, ela começou, desenvolveu o estremecimento e concluiu, parou de estremecer. Então, é um verbo de ação concluída. Só que também no passado, né? Então vamos ver qual é a alternativa que tenha essas duas, respectivamente, essas duas ideias. O verbo falava, né, como uma ação contínua no passado, e o verbo estremecer como uma ação pontual, concluída, também no passado. Vamos lá. Ação contínua, primeiro, né, e o segundo expressa a ação anterior à outra. Não expressa ação anterior a outra. Não tem essa ideia de anterioridade, né? B, ação contínua, ok. E o segundo expressa ação concluída, ok. Ambas no passado, fechou. Beleza? Alternativa boa, alternativa B de bola. Por quê? Porque você tem aí uma ação que não foi concluída e uma ação que foi concluída, só que ambas no passado. Se a gente fosse falar em termos gramaticais, a gente diria assim, o primeiro verbo é o pretérito, porque é passado, imperfeito, porque ele tem um aspecto imperfectivo, não concluído. E o segundo, a gente falaria assim, é o pretérito perfeito. Por quê? Porque é pretérito, ação do passado, e tem o aspecto perfectivo, ou seja, foi concluído. Beleza, pessoal? Até a próxima, então.